Boa noite, povo angolano, de Cabinda Kunene, muito boa noite. Povo angolano, registra-se no nosso canal Anane Congo, ANA espaço NE espaço KONGO Congo. O nosso programa fala da cultura Congo, do passado do povo Congo, fala do reino do Congo, fala do povo que vieram do reino do Congo, fala do povo que saíram do reino do Congo para outras terras, fala da história daquele povo, do regresso daquele povo em Angola. Povo angolano, os que falam Kikongo, que entendem Kikongo, seguem muito bem, escutam muito bem essa canção. Eu sei aquilo que vou falar não vai alegrar as pessoas, vai magoar as pessoas, só que é a verdade que eu devo contar ao povo. Kamantambu enkunga mukonono bendiwe mukonono maito popa imakeleka matokolo bange pasi kalto zola ko kasi nanga volo ndonde nwa vakalundonde nwa ko gwalukwamo kwaka yikulu kwakamo nanga volo sowenza Panjama otoma nanga dushai na lemani mama fifi matondo wenazudie matu maibo banga madibanga ngephashi kuntima kuna ntima miyatu kasi monoko mato banga mababa ntoto baba enza imatwa kambe yatu mono itoyene Congo mono toyene Congo. Povo angolano, boa noite de Cabinda Kunene. Estou a pedir ao meu povo para poder se registrar ao nosso canal Anane Congo, ANA espaço NE espaço Congo com KONGO. Povo angolano, quero falar um pouco do que está a acontecer em Angola. Sabemos todos que o novo presidente da UNITA chama-se Analberto. Analberto, ele não é preto, ele é mulato, mas nasceu em Angola. Nasceu em Benguela, parece. Povo angolano, que estou a contar é apenas a verdade de Angola. O MPLA, um partido que é cheio de creole, um partido que é cheio de congolês, um partido que é cheio de tantas nacionalidades, nós não sabemos onde veio essas nacionalidades. Não vou citar os nomes, o Mendes, o doutor Mendes já falou de alguns nomes. A senhora Abrantes, que era a terceira esposa do José Eduardo dos Santos, ela já falou, ela disse que o governo do MPLA está cheio de santomés,
guineense, cabo-verdiano, português, congolês. E o Analberto, que é presidente da UNITA, o MPLA não está de acordo para ele ser o presidente da UNITA. O MPLA não está de acordo para ele dar a candidatura para ser o presidente da UNITA, para representar a UNITA nas eleições do próximo ano. Mas nós, angolanos, de Cabinda Cunene, angolanos no mundo inteiro, decidimos que o presidente da UNITA, que é mulato, Alberto, nós estamos de acordo. Mesmo que os portugueses estiverem por atrás dele, nós estamos de acordo. Que ele ficasse o presidente da UNITA. O MPLA é outro partido. Desculpa. MPLA é outro partido. O MPLA não tem direito de tomar decisão para a UNITA. De repente, vamos ver o tribunal, o procurador da República, que vai tomar decisão para anular a candidatura, não, para exonerar Analberto como presidente da UNITA. Povo angolano, vamos seguir um pouco o que está a acontecer em Angola. O Congresso Ordinário da UNITA, que elegeu Adalberto Costa Júnior. A notícia foi divulgada há pouco pela TV Zimbo, que cita uma fonte do Tribunal Constitucional. O Tribunal Constitucional está reunido em plenária para se pronunciar sobre a impugnação do Congresso da UNITA. Recorde-se que trata-se de um processo levado a cabo por militantes do Galo Negro que pediam a destituição de Adalberto Costa Júnior do cargo de presidente da UNITA devido a irregularidades registradas no Congresso, nomeadamente o facto de Adalberto Costa Júnior ter concorrido à liderança da UNITA sem renunciar à nacionalidade portuguesa. Adalberto Costa Júnior foi eleito em novembro de 2019 como terceiro líder da força política fundada por Jonas Savimbi em substituição de Isaías Samakuva. Povo angolano, quero vos contar uma história. Angola tinha um embaixador nos Estados Unidos, na ONU, que era brasileiro, colombiano, português e israelita. Esse embaixador foi ele que foi tratar armamento no Israel, que foi utilizado para poder matar o presidente da UNITA, o Dr. Jonas Malheiro Savimbi. Aquele homem tinha 4 nacionalidades. Eu vou meter as nacionalidades de alguns membros do MPLA, que são brancos, que são portugueses cabo-verdianos, que são ministros, são pessoas que roubaram dinheiro do MPLA. Pergunto João Lourenço a nacionalidade da Isabela, que é filha do José Eduardo Santos. O José Eduardo Santos, que chega em Angola com 14 anos, em Angola, vai cair com a família no bairro Sambizanga, onde ele encontrou o mais velho Yaya, onde ele encontrou o treinador Inguila, que era o treinador da seleção nacional. Não sei se o João Lourenço na altura vivia em Luanda. Estou apenas a fazer lembrar o
o presidente da República. Eu entendo que tens família catanguês que vieram trabalhar no caminho de ferro, na altura em Benguela, onde você nasceu. Muita história. O senhor presidente, pergunte-te, temos uma lei que dá nacionalidade a 20.000 pessoas. Temos uma lei, um decreto que diz que Angola poderá dar nacionalidade a 20.000 pessoas de uma vez. Como vocês fizeram nos catanguês. Gostaria de saber se aquela lei existe. O senhor João Lourenço, não tenho muita certeza se o seu nome verdadeiro é João Lourenço, se não trocaste de nome. Os que são catanguês que trocaram de nome, tem quanta nacionalidade, senhor Lourenço? Para hoje, o MPLA, o Tribunal Nacional, tomar decisão para afastar da UNITA o Analberto Costa Júnior. O senhor João Lourenço não brinca com o povo angolano. Nós soubemos que vocês roubaram dinheiro, fizeram tudo. Nós soubemos, o senhor Lourenço, o presidente Lourenço, o seu diretor foi comprar casas em Portugal com dinheiro do povo angolano. Soubemos que o senhor João Lourenço tem medo se o MPLA cair, outro partido político que não o MPLA subir no poder vai ser um desastre para vocês. Mas vocês não têm certeza que o governo virá, vai vos matar? Porque ele é angolano, ele também pensa. Ele não tem coração como vocês. Ele poderá chegar e apenas trabalhar para o bem do povo angolano, nem tocar vocês que roubaram dinheiro, que trouxeram fome em Angola. Povo angolano, quero apenas informar o povo angolano, o Tribunal Supremo de Angola destituiu o presidente da UNITA, o senhor Analberto, o engenheiro Analberto Costa Júnior, como presidente da UNITA, dizendo porque ele tem dupla nacionalidade. Mas no MPLA há pessoas que têm 3 nacionalidades, 4 até, são membros do Bureau Político, do Comitê Central, são ministros do MPLA. Neste momento que estamos a falar, se você sair essa noite e ver na cidade de Luanda, está cheio de tanques. Bloquearam toda a cidade, toda a saída da cidade de Luanda. Será que o MPLA tem medo? A UNITA poderá atacar? O MPLA não falou da democracia. Então vocês fizeram sair tanques para lutar com quem? Com o SWAPO? Com o povo angolano? Temos uma mensagem para o MPLA. O presidente João Lourenço não esquece que o povo angolano está mobilizado. 45 anos do poder em Angola chega. Já não queremos o MPLA. Nem queremos um membro do MPLA para ficar o novo presidente de Angola. Nós não queremos. Nem catanguês, nem baluba nós não queremos.
nem santomês cabo-verdiano, nem mulato português, nem mulato angolano nós não queremos. O único mulato nós aceitamos é Analberto Costa Júnior, que é da UNITA. E nós não soubemos que ele nem vai tentar trazer mulatos que vão cair do céu. Não daremos essa chance. Demos a chance a ele como filho de Angola. Soubemos que vocês têm medo porque haverá repressão. Não! Nós queremos apenas mudar a vida do povo angolano. Nós queremos apenas tirar os chineses. Se vocês receberam dinheiro da China, nós daremos vocês e todas as vossas famílias na China. Eles que sabem o que vão fazer com vocês. Se vocês serão pendurados ali, isso será um problema da China. Se a China vai recuperar o dinheiro que vocês roubaram em Angola, isso vai depender da China. Senhor Lourenço e os teus ministros, deixa eu vos contar como angolano, porque eu sou angolano verdadeiro. Estamos a mobilizar o povo na Europa, que vai ser apanhado aqui como ministro, general, não sei o que. Ele vai andar nu aqui. Olha, eu sou britânico, tá aqui, meu passaporte. Eu sou britânico, tá aqui. Para fazer sair isso muito bem. Eu sou britânico há 30 anos. E a lei daqui da Inglaterra, temos conhecimento. Vou vos fazer lembrar a todo o povo angolano, ao mundo inteiro, que são britânico, americano, que não veio aqui numa missão diplomática, veio de visita, você pode lhe bater. Você bate, se tiver 5, não sei o que, bate, tirar a roupa. Depois de bater, você pega no telefone e chama a polícia. Quando a polícia chegar, vai perguntar o nome da pessoa que chamou a polícia. E eles vão querer ouvir aquela pessoa. Daí você vai dizer na polícia, esse sacana é angolano, ministro em Angola. E eu lhe vi aqui e estou a falar com ele, porque ele é ministro, ele pensa que não, o posto dele de Angola até aqui, ele me ameaçou, me deu chapada, eu defendi-me. O defendeu-me, como se diz em português. É por isso que ele está no chão. E a polícia vai perguntar e vai pedir documento da pessoa. Sendo britânico, diretamente vai defender os seus direitos. E vão dizer a ele, então pronto, como você é ministro e passaporte diplomático, arranja um advogado, se você quiser seguir o teu caso. O assunto acabou. Tudo que acontecer pode te levar na polícia, na esquadra. Temos na esquadra que é chamado Duty Solicitor. Se não tiver Duty Solicitor, se não quiser o Duty Solicitor,
chama qualquer amigo seu ou a comunidade angolana, nós vamos te arranjar o advogado de fora que virá te fazer sair. Você pode perder uns 3, 4 horas, mas você não vai dormir na esquadra da polícia. Essa aqui é a verdade da lei. Nós podemos até bater o presidente da república. Quando ele chegar aqui, nós podemos arrebentar tudo, sair à frente, atacar o presidente da república. Basta ser britânico e dizer a ele que não, aquele é um bandido que está a matar, que está a roubar, a fazer isso. Ninguém vai dormir na polícia. Se eu estou a mentir, já podemos começar a partir da manhã a procurar saber as leis da Inglaterra. Entrar em contato comigo. 0074 040 22 3 27. Vamos unir o povo angolano para poder explicar as leis da Inglaterra. Queremos a união. Estou a pedir ao mundo inteiro para não deixar mais um membro do Biro Político, membro do Comitê Central, um ministro de Angola, meter pés aqui na Europa ou na América e bater aquela pessoa. Se ele vai sangrar, vai sangrar. Se ele vai morrer, que morre. Devemos mostrar a ele que nós, angolanos, não queremos mais a presença do estrangeiro em Angola. Não queremos mais a presença dos cabo-verdianos, santomenses, não sei o que, cabo-verdiano, guinense, Angola, catanguese, baluba. Não queremos mais a presença daquelas pessoas. Ou eles ficam em Angola para controlar Angola, ou saem de Angola. Se vocês vão acabar com o povo angolano, que vocês fazem isso em Angola, acabem com o povo. Mas nós também vamos acabar com vocês aqui na Europa. Não metem mais perna aqui na Europa. Que vai cair nas nossas mãos, vai sentir isso. E que vocês tomem consideração nisso que estou a vos dizer agora, porque vamos mobilizar o povo. Chega! 45 anos do poder, chega! Isso que estou a vos dizer é a verdade que vai acontecer agora. Porque isso é demais, estamos fartos disso. Chega! O povo a morrer de fome, a comer no lixo. Vocês a brincar com o dinheiro, a oferecer damas 5 milhões, 10 milhões, 200 mil dólares. Nem hospital, nem medicamento, nem emprego, nem empresa vocês criaram em Angola. O presidente vai sair dizer que não, em 10 anos não posso fazer nada. Senhor presidente João Lourenço, você não aprendeu do presidente tanzaniano que foi morto? Só trabalhou durante 5 anos. Você não viu aquilo que ele fez durante 5 anos? Você sai para dizer que não. Você não pode resolver o problema do povo em 10 anos. Leva mais de 10 anos. Vocês fizeram 45 anos. Vocês conseguiram resolver o problema de água em Angola? Leva quantos anos? Estou a perguntar ao João Lourenço. Leva quantos anos? Os teus 5 anos, se você consegue resolver o problema de água, só, por exemplo, um caso só de água. O próximo 5 anos, problema de eletricidade. O próximo 5 anos, estradas em toda Angola. O próximo 5 anos, outras coisas, economia. Em 45 anos, como será Angola? Pergunto João Lourenço, quantos anos levou Dubai?
para que o Dubai ficasse aquilo que é hoje. Levou 45 anos. O senhor João Lourenço, é triste ver alguém que era general, ficou presidente da República. Um general estudou armamento, nunca pode ficar presidente da República. Aqui na Inglaterra, nenhuma vez que um general, a maioria que estudaram geografia, estudaram história, que estudaram ciência, outras coisas, que ficaram presidente, o primeiro-ministro, desculpa dizer presidente, primeiro-ministro da Inglaterra. Todos que estiveram na tropa, que ficaram generais, são Lord, são Sir, são Peers. Ninguém deles ficou primeiro-ministro. Ninguém. Porque o conhecimento deles é no armamento. E vão ficar como Lord, como membro MP, membro do parlamento, como Peers. E sempre que a Inglaterra precisar de armamento, guerra, vão ser convidados para dar a contribuição deles no conhecimento que eles tiveram do armamento. Eu duvido o senhor que sai na tropa para ser presidente. Qual é o teu conhecimento? É o espanhol que você aprendeu em Cuba? É por isso que o senhor sai para dizer que não, em 10 anos você não pode resolver o problema do povo deste país. Se tivesse conhecimento, tivesse a capacidade intelectual, você não teria a coragem de dizer isso? Talvez o presidente tanzaniano, o John, era doutor na química. Isso já mostra a superioridade dele na parte intelectual. É por isso que ele conseguiu fazer aquilo que ele tinha feito, que ele fez antes da sua morte em 5 anos. E o senhor não tem aquela capacidade intelectual. Talvez se tivesse, não teria a coragem de sair e dizer isso. Na sua viagem na Lunda Norte, Kwanza Sul, você disse isso. O José Eduardo Santos, que era na comunicação desde Congo Brazzaville para conseguir o poder em Angola. Se ele tivesse a capacidade intelectual como engenheiro do petróleo, como ele tinha dito, como ele aldrabou o povo, talvez teria conhecimento o que fazer para este povo durante 45 anos de poder. Ele não teve aquela capacidade intelectual. É por isso, nem a solução para a água ele conseguiu resolver. Temos tantos rios em Angola. Eu vou vos mostrar uma coisa que vocês vão assustar. Namíbia. Povo angolano, vamos seguir esse caso. O povo de Namíbia que não tem água. E vamos lá ver a água que eles bebem. Vamos lá ver. Je suis à Windhoek, la capitale de la Namibie. Ici, il fait très sec, il pleut presque jamais. Du coup, je vais te montrer comment ils font pour recycler l'eau usée pour la rendre potable. En gros, ils boivent l'eau des toilettes. Oui, oui. Em Namíbia Dans la station d'épuration, elle ressemble à ça. Quelques heures avant, elle était tem carência d'água. etc. Donc, Não chove de muito. retour dans le robinet. E eles bebem água usada, quiserem. Urina, tudo que eles fazem, bebida, tudo, ele recupera toda aquela água e vai entrar nas máquinas para eles lavar isso, purificar essa água e beber essa água de novo. Vê lá como essa água está processada.
que sai Ensuite, il y a une étape qu'on ne voit pas parce que ça se passe dans ce réservoir nas de quartos do béton. C'est le banho. processus d'ozonation qui permet d'éliminer notamment les virus ou les antibiotiques présents dans les urines et les excréments. Mais aussi Essa água da qui se retrouvent dans les Namíbia. produits ménagers ou dans les gels douche par exemple. E nós em Angola Ici, c'est temos encore une autre étape. L'usine rios. injecte des bactéries dans l'eau pour qu'elles s'attaquent aux derniers contaminants qui sont présents et qu'elles les éliminent. Imagina o gasto que eles fizeram para recuperar toda a Proche de água la fin, ici c'est a la ser salle de utilizada, l'ultrafiltration. Donc l'eau passe dans ces membranes et ça tratar a ela, éliminer ce qui aquela água éventuellement para aurait passar résisté aux o époques país précédentes. inteiro na À Namíbia, l'intérieur, c'est comme Windhoek. ça. Ce sont des milliers de tout petits tuyaux. E nós que temos rei, o presidente vai sair para dizer que não, ele não pode resolver a situação do país em 10 anos. Quer dizer, Donc ça, c'est l'eau em potable 10 qui sort de anos, l'usine. Elle vient des ele toilettes não des consegue habitants, resolver o des problema de douches, água. des éviers. Bref. Em 10 anos, ele não consegue resolver o problema da eletricidade. É a incapacidade desse presidente, é triste. Esse aqui na Namíbia, em Windhoek. Le même goût que l'eau du robinet en France. Povo angolano, vocês viram. Aquilo foi em Windhoek. E o presidente vai sair dizer ao povo, quer dizer, para não contar nele. E ele que é cheio de fortuna, a esposa que trabalhou na embaixada. Deixem-nos vos mostrar outros vídeos para você ter uma ideia. Vamos lá ver, meu povo. Jornal das 8. Avançamos agora para novos elementos de uma investigação da TVI ao governo angolano. O presidente João Lourenço autorizou a contratação de uma empresa de um ministro do seu próprio governo. Edeltrudes Costa, braço direito do presidente, é dono de uma consultora que arrecadou milhões em contratos públicos. O dinheiro acabou por vir para Portugal, onde foi usado para comprar casas de luxo em Sintra e Cascais e um barco que foi depois enviado para Angola. Esse aqui é o presidente, onde o povo está a morrer de fome. Tem registrado avanços consideráveis. É o braço direito de João Lourenço. Há muito nos corredores do poder, Edeltrudes Costa é um dos principais ministros do governo e diretor de gabinete do presidente angolano. São pessoas com uma carreira longa e construída no partido, também por isso conquistaram o seu poder. É um grande garante da credibilidade das escolhas e opções políticas feitas pelo Executivo. Dono de uma fortuna, investiu em casas de luxo em Portugal, comprou um barco a uma empresa portuguesa, abriu contas bancárias também em Portugal, para onde vieram milhões diretamente de Angola. Edeltrudes Costa consegue contratos públicos com o aval do presidente